Buenos dias, meus alunos! Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu tive um pouquinho aí de problema para ligar minha câmera, mas tudo ok, né? Pessoal, hoje a gente vai ter uma aula que ela é essencial para a gente entender o que a gente fala que é racismo estrutural, né? O que o Brasil construiu historicamente para os povos que vieram de origem africana, né? Que foram trazidos de maneira forçada. Esse processo que a gente chama de escravidão negra, vocês já estão acostumados, né? A gente já debateu sobre isso. Só que hoje a gente vai descobrir o quão é complexo o Brasil no seu todo, né? Politicamente falando e historicamente. Por isso que, na minha humilde opinião, a história do Brasil é muito interessante, tá? Até mais do que algumas histórias mundiais aí, tá? Primeiramente, a gente tem que falar um pouco da questão inglesa, que é um dos pontos que a apostila de vocês aborda, e não é um ponto realmente a se levar, não tem como a gente levar esse debate adiante sem mencionar os esforços que a Inglaterra teve, né, para acabar a escravidão negra, para acabar o tráfico negreiro. Uma vez que Portugal era o único país que ainda praticava esse tipo de coisa, né? E eles não só praticavam, como fizeram uma espécie de contrabando, né? E chega a ser até esquisito dizer que o Dom Pedro II, que era o rei do Brasil, o imperador do Brasil, ele tinha uma gama de piratas, dos quais faziam tráfico negreiro clandestino quando a Lei Eusébio de Queiroz, né, surge no horizonte proibindo o tráfico negreiro. Ele vai fazer uma pirataria para continuar tendo tráfico negreiro, né? E eu vou explicar por quê, tá bom? Então vamos lá. Diferente da maneira que foi difundido o cristianismo no Brasil, os ingleses protestantes acreditavam que a escravidão era um pecado e deveria ser eliminada. No catolicismo trazido ao Brasil, a concepção de escravidão era alinhada ao interesse português. Falava que a verdadeira escravidão era da carne e a escravidão negra em si não era repudiada pela igreja no Brasil. Ou seja, a escravidão dentro da Bíblia é proibida, né? E é interessante porque na queda do Império Romano, uma das reivindicações que os povos, esses hebreus que vão se tornar depois, vão se tornar judeus, né? E vão viver no Império Romano, uma das suas maiores reivindicações era a liberdade, né? Era o fim da escravidão. E é bizarro que no Brasil foi trazido o catolicismo com o intuito escravocrata, né? Mas é interessante que, assim, ao mesmo tempo que a história tá passando, eles vão tentando limpar a história dessas elites, viu, galera? Eu vou explicar por quê. Mas outro fator interessante é que esses Quakers, né, que são essa linha do protestantismo calvinista na Inglaterra, eles tinham uma crença de que era absurdo a gente dizer que era pior a escravidão da carne, do tipo a pessoa ter uma dependência de algum tipo de vício, né? Seja vício em comer, vício em alguma coisa erótica, né? Vício em bebida. Isso sim é um defeito, né? Na visão dos católicos e na visão dos puritanos, né? Porém, não poderia ser considerado um defeito maior do que escravizar alguém, né? Do que você pegar alguém para tornar o seu escravo. E vale lembrar que a escravidão negra no Brasil, ela não servia só para mão de obra. Ela era uma escravidão em muitos desdobramentos, né? E muitos desdobramentos, inclusive sexuais. Por isso que era muito contraditório eles dizerem que, não, a escravidão da carne é muito pior do que a escravidão negra, né? Quando a escravidão negra também incluía essa questão da carne, né? De sustentar o vício das pessoas, né? Uma vez que, quando vocês forem abrir as imagens da escravidão, né, vocês vão ficar chocados a imagem da escravidão que foi registrada no Brasil, né? Teve um pintor, o Rugendas, que registrou várias imagens que ele ficou chocado, né, de ver como a população negra no Brasil era tratada. Então, ele vai registrar aquela famosa imagem do carrasco batendo, né, no escravizado que está amarrado num pau de arara, né, com os braços e as mãos amarradas nu, e o cara batendo com uma, tipo aqueles galhos, né? Com um galho de, depende do tipo de árvore, o galho ele faz, ele arranca, ele tem capacidade de cortar a pele, né? Dependendo da força que você bater com a pessoa, né? E aí, isso era uma maneira de punição
Na escravidão, eles chamavam essa coisa de você castigar fisicamente o escravo, inclusive esse termo castigo, né, que vai ser trazido aí pela Igreja Católica, ele não é um termo que é usado por um acaso, né? Tem um intuito por trás de, se Deus está te castigando é porque Ele quer te ensinar alguma coisa, né? Se o Senhor está te castigando é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Gente, isso é óbvio que era um absurdo, tanto que o Rugendas, que era um gringo que estava aqui no Brasil, né, registrando as cenas cotidianas, quase todas que ele registra, né, são paisagens que ele achava impressionante e a questão da escravidão negra que ele achava extremamente assustador, né? Tanto que ele vai registrar essa imagem do Carrasco, né, batendo, né, através da pintura no escravizado sem proteção nenhuma, nem roupa para se proteger, em praça pública, onde eles diziam que era o pelourinho, né? O pelourinho era um local para você literalmente amarrar o escravo na frente da igreja. Inclusive, muitas igrejas de Minas têm o pelourinho até hoje, né? Vocês vão perceber o que é pelourinho. É uma estrutura que não faz o menor sentido, fica na frente da igreja ou do centro da praça, que tinha umas espécies de algema de ferro, onde eles amarravam ou eles prendiam o escravizado para judiar, né? Para poder bater, né? Inclusive, esse termo que eu usei foi um termo bem ruim, né? Judiar. Esse termo que veio de judeus, né? Mas na verdade, assim, eles faziam esses linchamentos públicos dos negros que eram considerados extremamente revoltosos ou não obediente. Então vai vendo que aqui está se criando um tipo de negro ideal na visão do branco e o negro não ideal. O negro ideal é o que fica do lado do branco, é o que aprova isso. É o que muitas vezes, inclusive, vai se pôr na posição de carrasco, né? Que vai bater nos outros, né? Por a sua força. E até, inclusive, muitos negros que são considerados embranquecidos, né? E é interessante que um termo que virou um elogio na época e que até hoje as pessoas usam como um elogio, mas é um pouco bizarro se a gente for parar pra pensar, é falar, mas o fulano é um preto de alma branca, né? Isso é a máxima do racismo. É dizer que as pessoas de etnia negra não têm capacidade de serem... Não é no sentido de alma, no sentido de alma religiosa, mas é no sentido de virtuosa. É como se eles não tivessem essa capacidade de ter virtude, sabe? Enquanto negros, né? E quando eles apresentam alguma virtudes, eles vão lá e falam, mas o fulano é um negro de alma branca, né? Isso gente, é bizarro, mas eu já escutei isso referente ao meu pai. Então, só pra vocês terem uma ideia de que isso não tá lá na escravidão. Isso tá presente até hoje, né? Eu já escutei, tipo, o seu pai é boa, gente boa, até porque ele é um negro de alma branca, né? Bizarro. Meu pai, inclusive, quando ficou sabendo disso, falou um palavrão que eu não vou reproduzir. Mas olha só, continuando, pessoal, começaram a criar algumas leis para tentar limitar essa questão do tráfico negreiro, né? E, gente, a maior marinha do mundo, que é a marinha inglesa, começou a ameaçar o Brasil. Começou a falar, se Portugal continuar insistindo no tráfico negreiro, a gente vai derrubar os navios, a gente vai parar esses navios, extorquir, tirar a galera de lá, né? De certa maneira, até certo ponto, eles estavam tentando proteger os negros. Mas quando você vê que a postura da marinha inglesa muitas vezes era derrubar o navio e matar todo mundo que estava ali dentro, aí a gente vê que tinha muito mais interesses capitalistas de fato do que proteção a essa população negra, né? Como se diz. Até porque, galera, para a Inglaterra era vantajoso colocar a gente no modo de produção capitalista. Porque, de certa maneira, como eles estavam ditando a regra nesse assunto, a gente passaria a ter um vínculo mais forte com o comércio inglês. Então tinha uma questão de interesse aqui, tá, pessoal? E aí, por exemplo, em 1910, o Tratado de Navegação surge, que foi isso que eu acabei de mencionar, né? O Dom João, ele mesmo assim continua fazendo o tráfico negreiro. Em 1831, a Lei Feijó de Barbacena, né? Que o Feijó era o regente que estava no poder nessa época. Lembra que a gente estava falando do governo regencial, Dom Pedro II, que ainda não está no poder, né? Ele vai ter uma lei, essa Lei Feijó de Barbacena vai ser conhecida Lei para Inglês Ver. Por quê?
Porque literalmente era uma lei só para mostrar para os ingleses, falar, olha, a gente não tem mais tráfico negreiro não, viu? Olha só como a gente é uma democracia racial, porque o Brasil tem mistura de etnia, né? E a gente é tão legal que a gente vai lá e mistura o preto com o branco, para dar oportunidade pro preto ter um filho branco. Cara, isso é muito grave, porque historicamente no Brasil existe um embranquecimento, né? Existe uma tentativa de embranquecer a população, porque eles realmente acreditavam que o problema do Brasil, a partir do momento que a escravidão cavou aquele fundo de desigualdade social desumana, né? Eles vão lá e falam, nossa, que desigualdade, cara! Quem será que causou essa desigualdade, hein? Ah, o problema do Brasil é que tem muito mestiço, por isso que tem essa desigualdade social tão grande. Ou seja, sempre o Estado com respostas racistas, né? E esse racismo sempre muito estruturado na economia, né? Ora eles davam uma resposta racista no sentido de, o nosso país não é tão civilizado por culpa de ter muito negro. Ora eles davam uma resposta do tipo, não, a gente não tá fazendo tráfico negreiro não, a gente tem até lei, né, contra isso, quando na verdade, literalmente, essa expressão é para inglês ver, né, quando você faz uma coisa que é meio mentirosa, só para enganar os outros, ela vem desse momento, tá? Então, em 1845, o parlamento inglês colocou a maior marinha do mundo para vistoriar, confiscar e até afundar navios suspeitos de tráfico negreiro. E aí agora o bagulho ficou sério. Se lá em 1810 o bagulho já estava sério, a partir de agora é quase uma declaração de guerra, tá? Continuando então, agora vamos falar uma coisa da sociedade escravocrata que é uma coisa muito complexa. Muita gente vai olhar para o passado e vai falar assim, mas professora, como que havia realmente essa repressão racial se tinham escravos se tinham pessoas escravizadas, né, negras, realmente, mas haviam donos de escravos negros, né? Qual que é a loucura que virou a sociedade brasileira a ponto de ter uma pessoa negra que tem escravos negros, né? Galera, quando começou a formar os primeiros centros urbanos da história do Brasil, que é em Minas Gerais, formou-se uma classe média muito rica, né? E essa classe média comerciante, muitas vezes, como a única mão de obra geralmente mais comum era escravizada, eles pagavam para esses escravos fazer tipo um freelance para eles, né? Tipo, literalmente, galera, porque o freelance até hoje é meio complicado, né? Depende do trabalho que você faz, é quase uma semi-escravidão, né? Então, assim, eles pagavam para os escravos fazer trabalhos pesados ou trabalhos manuais que exigiam muito capricho, né? Com carpintaria, com questão de, né, às vezes até de construção. Então, havia-se muito essa cultura de pagar os escravizados, né? Para poder eles fazerem serviços, né? Para um senhor que é diferente do dele, né? Outra coisa é que através dessa coisa do pagamento, muito negro passou a pagar escravos para fazerem alguns serviços para vocês, né? Então vamos supor, um exemplo bem básico, trabalho doméstico. Se a pessoa era um pouco mais bem abastada, ela podia pagar para uma mulher escravizada ir lá e fazer o trabalho doméstico da casa dela, passar a roupa, limpar a casa, né? Lavar as roupas. Lembrando que nessa época era um trabalho manual que exigia muito esforço fazer tudo isso, né? Até hoje mas eu falo assim, nessa época não tinha nenhuma tecnologia, nem nada do tipo, né? Então eles pagavam pro senhor, aí que tá a injustiça, tá? Porque enquanto eu tô falando tá parecendo muito bonitinho, né? Mas eles pagavam pro senhor do escravo para ele fazer esses serviços. Então o escravo saía lá, fazia os serviços na casa do outro, né? Ele recebia por esse serviço? Não. Era o senhor dos escravos que recebia, tá? E aí, por isso que ficava um sentimento de injustiça cada vez maior, tá? E vai se criando uma cultura no Brasil, que é uma cultura da classe média, que existe até hoje, que se eu tenho um pouquinho mais de grana, eu vou pagar para alguém limpar a minha casa, eu vou pagar para alguém passar minhas roupas, eu vou pagar para alguém fazer o almoço, né? Muitos intelectuais negros até, inclusive, questionam que se isso até que ponto isso é ou não é uma herança da escravidão, né? Porque a imensa maioria das empregadas domésticas são negras. Então, a gente mudou, mas ao mesmo tempo não mudou o contexto, né? Ainda tem pessoas que não têm vida própria
E vivem mais pro patrão, para produzir para ele, para deixar... Porque, gente, vamos falar a verdade, sem a parte do trabalho doméstico, muita gente de classe média não seria nada. E quando eu digo nada, não teria sua roupa limpa, não teria sua casa limpa, não teria nada pronto para ele poder trabalhar o dia inteiro lá na firma dele ou o que seja, né? Então, assim, a estrutura da sociedade brasileira foi estruturada em cima de um racismo muito grande. E esse racismo envolve uma questão de classe, que é associar o trabalho à escravidão. Por isso que no Brasil, a galera acha normal uma pessoa ganhar muito pouco que numa empregada doméstica. O que chega a ser absurdo. Porque se a gente for parar pra pensar, né? Elas ganham muito pouco para fazer um serviço que dura o dia inteiro. Que rende o dia todo dela. Que provavelmente vai tirar a oportunidade dela de estudar. Provavelmente vai tirar a oportunidade dela de buscar outras alternativas para crescer financeiramente, né? Então, muitos intelectuais negros comentam dessa relação entre a empregada doméstica e as mucamas, né, que eram as mulheres negras que ficavam dentro, né, da casa grande, né? E é interessante porque até a questão da babá, galera, é muito complicado, sabe? Se a gente for analisar, até a arquitetura do Brasil fala sobre a escravidão, porque em nenhum lugar do mundo existe quarto de empregada. Tanto que em Portugal, recentemente, eles ficaram chocados com os brasileiros querendo fazer construções de casas com o quarto da empregada. Eles acharam isso, assim, extremamente retrógrado, né? Isso mostra o quanto a gente ainda vive o contexto desse racismo estrutural, né, trazido pela escravidão. Mas voltando ao ponto inicial da nossa discussão, como que um negro pode escravizar alguém? Bom, vamos começar pelo básico. Uma pessoa negra liberta, dificilmente ela tinha respeito da sociedade. Então ela tinha que incorporar certas atitudes dos homens brancos para poder ser respeitada. Ela precisava ter posses, e entre essas posses estavam os escravos. Nessa época, o sinônimo de riqueza era ter escravos e não necessariamente ter posses. Então você ter terras, né? O que realmente vai fazer diferença quando você ter terras vai ser pós-lei de terras, que é 1850. Mas antes, ter terras, o que realmente importava no Brasil era ter escravos, porque a produção que o escravo fazia que fazia a riqueza do senhor. Tanto essa produção do escravo indo, pulando de um lugar para o outro para fazer serviço aqui, serviço ali, quanto essa produção no cafezal, né? Quanto uma produção de monocultura no caso, tá? Aí vocês têm um exemplo do mineiro Francisco Paulo de Almeida, né? Que era o barão de Guaraciaba e ele acumulou um enorme patrimônio nas fazendas do Vale do Paraíba Fluminense. E ele tinha, inclusive, até bancos em Minas Gerais, tá? Palacetes da corte, né? Um detalhe que distinguia os barões do café desse caso é que ele era negro, né? E é muito interessante pensar que tinha um barão do café negro. E aí a gente vai dividir, como diz muitos intelectuais, existem dois tipos de negros na história do Brasil. O negro que se assemelha à elite, que se vê com essa elite, e o negro que não condiz com essa elite, que é o insurgente, que também vai ser objeto de estudo na nossa próxima aula, tá? E eu estou aqui focando mais no negro que se estabeleceu na sociedade através de reproduzir os valores daquela sociedade. Então vocês vão ver a foto, né, do Francisco de terno, né, com uma roupa que era tipicamente europeia, né, era um tipo de vestimenta europeia. Nessa época, muitos africanos ainda mantinham os costumes da África como maneira de resistência, ou até de matar a saudade da terra, né? Eles tinham muita saudade da África, né? Inclusive eles falavam que tinha uma doença chamada banto, né? Que acometia os escravos, que era uma melancolia, uma saudade da África, né? Eles muitas vezes se vestiam a caráter em comparação com as culturas que eles herdaram. Então muitos escravos islâmicos vão usar túnicas, abadás, que inclusive populariza no carnaval brasileiro não por um acaso. Eles vão usar o turbante, né, na cabeça. Só que muitos escravizados que eram inseridos nessa classe média, que vai surgindo em Minas Gerais, principalmente, eles vão passando a ter costumes dos brancos para poder se estabelecer socialmente. Então o negro que tinha escravos não era porque ele era a favor da escravidão negra, mas porque ele sabia que isso era um pré-requisito para ele ser respeitado socialmente.
e até não ser reescravizado, como muitos infelizmente sofreram, mesmo com a carta de alforria na mão, a carta que era o documento de liberdade dos escravizados, né? Então, muitos negros eles vão usufruir da escravidão, mas essa é uma dinâmica totalmente diferente. Tanto que muitos historiadores dizem que muitos desses pretos que tinham escravos libertaram os escravos assim que morreram, né? Deixaram uma alforria na hora que eles morressem e tudo mais. Agora, em comparação aos brancos, né? Os brancos deixavam os escravizados de herança, né? Em comparação também com os negros. Tinha uma senhora de escravos de Vila Rica, né? De Ouro Preto, que ela não só deixou todos os 20 escravos dela vivos assim que ela morreu, como ela deu toda a sua riqueza para eles. Então, mesmo quando era um senhor negro, né, e tinha escravos negros, a relação deles era totalmente diferente entre um branco e um negro, e aí que é marcado por um racismo muito grande, tá? Aqui a gente tem uma diferença de classe, mas nesse caso, quando se trata do branco para o negro, era uma questão de racismo muito grande, tá, galera? Então, finalizando a nossa aula, galera, vai ter imigração euroasiática no século XIX, os europeus, poloneses, os italianos, os espanhóis, portugueses, até alguns ingleses, tá? Alemães, vão vir para o Brasil, chineses, coreanos, vão vir também japoneses para o Brasil, tá? Todos eles vão chegar no Brasil e a primeira coisa que eles vão sentir é uma sociedade muito retrógrada, né? E quando eu digo isso, é tipo, os italianos, vou dar um exemplo de italiano porque foi mais a formação do Oeste Paulista, que é a região que a gente mora, né? A Taquaritinga, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Araraquara vai surgir tudo agora, nesse contexto do século XIX, porque o café está expandindo e aí com essa expansão dos cafezais, eles vão abrindo o interior. É lógico que isso envolveu o genocídio indígena, mesmo que no livro de história da sua cidade eles nem mencionam, é Boquinha de Siri, né? Mas deve ter uma praça da sua cidade que tem um cemitério indígena, como tem aqui, né? E aí, galera, com essa expansão do Oeste Paulista, né, eles vão trazer também imigrantes italianos em massa aqui para São Paulo. Acho que a imigração mais forte que teve em São Paulo foi a imigração italiana, né? E aí, quando eles chegam, eles são colocados num sistema de colonato, que era muito parecido com o sistema feudal, né? Que era o quê? O cara chegava, ele tinha que pagar pela estadia, ele pagava pelas roupas que ele usava, porque muitos italianos, como a minha família, porque eu sei que isso aconteceu mesmo, minha família, né, por parte de mãe, vieram com um baú só de coisa. Eles não tinham muita posse. Então, quando eles vieram pra cá, eles precisaram até alugar roupa, sabe? Foi uma loucura. Aí, alugavam roupa, alugavam as instalações da fazenda. Se eles usavam uma enxada, eles tinham que pagar, sabe? E aí, de certa maneira, como os italianos tinham um pouco mais de consciência de classe, e como eles não vieram de um país onde o trabalho era associado à escravidão, né? Eles, que era associado a um trabalho livre, nesse caso, eles ficaram tão indignados que começaram a fazer pequenas organizações sindicais contra o sistema de colonato, a favor de receberem um salário. Uma vez que eles trabalhavam, chegava no fim do mês, o dono lá do colonato falava, então, você tá me devendo porque você usou calça, você tá me devendo porque você comprou no mercadinho, você tá devendo por causa disso. Resultado, você não recebia seu salário, né? Então, de certa maneira, eles vão brigar, né, por essa luta aí salarial. Vou comentar um pouco mais aí nas próximas aulas, tá, galera, da história do Brasil. Mas, por enquanto, tá dando pra perceber que, por um lado, a gente tem os africanos insurgentes, os descendentes de africanos insurgentes, que são os pretos do Brasil. Por outro, a gente vai ter uma imigração europeia que vai trazer as ideias da Europa do século XIX, como o anarquismo, sindicalismo, para o Brasil. Inclusive, aquela praça perto do ângulo, que é ali do lado da rodoviária, foi uma praça de muita reunião sindical, tá? Aqui de Taquaritinga, só pra vocês terem uma ideia, no contexto dessa época, tá? Nesse contexto. Então é isso, meus queridos, essa aula foi mais longa, mas a próxima aula eu vou finalizar aí a aula 16, né, se eu não me engano. E aí a gente vai basicamente já entrar praticamente no começo do século XX, beleza? Espero que vocês estejam bem. Um beijo pra vocês e até a próxima.